Boa noite, meu nome é Augusto e resido em Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de compartilhar hoje 3 histórias sobre trilhos de trem que foram contadas por conhecidos meus. É importante ressaltar que não posso garantir a veracidade dessas histórias, uma vez que não as vivenciei. Por isso, optei por não citar nomes. Agradeço pela atenção e espero que apreciem as histórias. Por volta do ano 1991, na empresa localizada no bairro onde moro, houve um acontecimento inusitado. Certa noite, o motorista responsável por buscar funcionários, levá-los e atender emergências de algum funcionário ou familiar, saiu de sua sala na empresa, onde aguardava autorização para sair, e entrou no veículo. Após ligar o carro, esperou por 1 ou 2 minutos e partiu. Os vigilantes da empresa observaram a cena sem compreender o que estava acontecendo. Para que o motorista pudesse sair, era necessário receber autorização da empresa e os vigilantes eram os responsáveis por orientá-lo para onde deveria ir e registrar a saída nas planilhas de controle. Imediatamente, os vigilantes entraram em contato com o responsável pela empresa naquela noite para confirmar se havia sido autorizada a saída do veículo, já que na sala do motorista havia um telefone ramal interno. Embora não fosse procedimento comum, talvez a saída tivesse sido autorizada diretamente. No entanto, para surpresa do vigilante, foi informado que não havia sido feito contato com o motorista naquela noite. Nesse momento, o carro estava retornando para o estacionamento localizado à frente da portaria. O motorista estacionou o veículo e se dirigiu aos vigilantes, perguntando a um deles quem era o indivíduo estranho que ele havia levado até os trilhos do trem, os quais ficavam a quase 4 quilômetros da empresa. Os vigilantes informaram ao motorista que ele havia saído sozinho. No entanto, o motorista ficou perplexo e afirmou que não, que havia levado um homem alto, estranho e muito silencioso até os trilhos do trem. O vigilante insistiu que o motorista havia saído sozinho. Segundo o relato, o motorista havia acendido a luz da sua sala, aberto a porta e saído, fechando em seguida. Logo em seguida, ele foi até o carro, ligou-o e saiu. Minutos depois, retornou e foi até a portaria. O motorista não acreditava no que estava ouvindo. Ele afirmou que estava na sala tirando uma soneca quando alguém bateu à porta o chamando. Nesse momento, ele acendeu a luz, abriu a porta e viu o tal indivíduo caminhando em direção ao carro. Então ele fechou a porta e foi até o veículo, onde o homem entrou e disse que iriam aos trilhos do trem. Ao chegar nos trilhos, ele estacionou o carro e perguntou se aquele era o destino da pessoa que ele estava levando. Ao perceber que a pessoa já havia saído e estava caminhando do lado de fora, ele manobrou o carro e retornou à empresa. Os vigilantes afirmaram que o motorista havia saído sozinho, mas ele insistiu que havia levado alguém até os trilhos. A questão não foi resolvida e o responsável pela empresa naquela noite preferiu não complicar as coisas e ocultar o assunto. Anos depois, quando eu trabalhava como segurança naquela mesma empresa, fiquei sabendo desse incidente. Com certeza, esse lugar tem histórias bem macabras para contar. Uma outra história que aconteceu nos trilhos do trem envolveu alguns amigos que saíram para pescar nos vales de arroz próximos da região. Durante uma dessas pescarias, 2 amigos ficaram pescando até tarde da noite nos vasos. Eles costumavam ir até o local pelos trilhos do trem, já que a granja onde eles foram fica cortada em toda a sua extensão pela linha do trem. Nesse dia, eles decidiram pescar à tarde, pois era nesse horário que os peixes ficavam mais ativos e os grandes caçavam os menores. No entanto, eles acabaram perdendo a noção do tempo e só resolveram voltar por volta das 9 horas da noite. Como moravam relativamente perto do local onde foram pescar, o deslocamento não deveria ser um problema. No entanto, quando estavam quase na metade do caminho de volta para casa, perceberam bem à distância, já que a noite estava clara, uma silhueta estranha caminhando pelos trilhos. Apesar de não morarem longe, ninguém costumava andar por aquele trecho nos trilhos. Então, eles decidiram se esconder e esperar para ver o que era que vinha. Optaram por se esconder na parte de baixo dos trilhos, onde havia um alagado largo.
Quando perceberam que não se tratava de uma pessoa, mas sim de um animal grande e feio, eles entraram na água bem devagar e se esconderam no meio do capim alto que crescia no alagado. A criatura parou, observou o local por um momento e em seguida correu em direção ao lado de onde os amigos tinham vindo. Eles esperaram alguns minutos para ter certeza de que a criatura havia ido embora e então correram pelos trilhos, deixando para trás seus equipamentos de pesca e até os peixes. Eles só levaram mesmo uma lanterna e um facão caso precisassem usá-lo. Ao chegarem em casa, os amigos contaram o que havia acontecido para seus familiares e alguns conhecidos, mas ninguém acreditou neles. Há muitos anos, os trens que passam por aqui não transportam passageiros, apenas o maquinista e mais 1 ou 2 funcionários da empresa que pertence ao trem. Certo dia, um maquinista contou que viu um animal deitado nos trilhos ao longe. Como os faróis do trem são muito fortes, ele viu que havia um bicho deitado mais à frente. Chegando perto, ele acionou a buzina para que o animal saísse dos trilhos, mas, por segurança, foi diminuindo a velocidade, sendo que o trem não anda rápido. Quando estava já bem perto desse animal, ele parou o trem e o bicho continuava no mesmo lugar. Então, o maquinista pediu para um funcionário descer e espantar o bicho, mas quando seu colega desceu do trem, o animal se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Como a luz estava clareando, o bicho correu para o mato ao lado dos trilhos e o funcionário e o colega que haviam descido voltaram para o trem apavorados e pediram para que o maquinista o tirasse dali. Sem pensar 2 vezes, o maquinista, que havia visto bem a coisa na frente dele, iniciou o movimento do trem. O trem começou a sair, mas por ser muito lento, eles perceberam que o bicho acompanhava o trem por dentro do mato, só parando quando o trem chegou em uma ponte sobre um rio, e lá a coisa ficou no mato. Esse meu conhecido conta que foi muito tenso e que com certeza aquilo era um lobisomem, sem dúvidas. Essas são umas das histórias que as pessoas contam aqui em minha cidade. Até breve, e se surgir mais alguma, com certeza estarei compartilhando.